Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, muitos temas poderia eu abordar nesta sessão de hoje, sexta-feira, dia 14 de setembro. Porém, há um tema que, digamos assim, domina o momento brasileiro, que são as eleições municipais. E nós temos eleições, portanto, em todos os municípios brasileiros. Então, uma eleição de uma dimensão, eu diria até maior do que uma eleição para presidente da República, porque essa eleição diz muito de perto a pessoa, ao cidadão, a cidadã, que vive lá nos municípios, sejam nos grandes municípios, seja nos pequenos municípios. E é evidente que essa é uma eleição que lida com o problema de perto dessas pessoas, que é a saúde, que é a educação, a iluminação pública, as ruas, o esgotamento sanitário, a moradia. E eu espero que dessas eleições municipais, e aqui é que eu quero até parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, que tem feito, paralelamente com a propaganda eleitoral gratuita, tem feito uma verdadeira campanha pelo voto ético, pelo voto limpo, pelo voto consciente, que é só isso que pode realmente depurar a política, pode depurar a nossa democracia. Porque é muito importante, e nós temos evoluído no processo eleitoral. Por exemplo, me recordo das minhas primeiras campanhas, lá pelos idos de 1974, quando era terrível, avassalador mesmo, o domínio do poder econômico sobre as eleições. O candidato mais rico mandava pintar camisetas, distribuir milhares de camisetas, pintava quase todos os muros da cidade, porque de uma forma ou de outra ele conseguia autorização dos proprietários para pintar, brindes eram distribuídos à torto e à direita, e ainda haviam os famosos showmícios, em que artistas famosos eram levados até para municípios médios e até pequenos para os comícios ou showmícios daqueles candidatos que tinham condições de pagar. E geralmente eram candidatos que estavam no poder ou que queriam assumir o poder e tinham os recursos econômicos para bancar. As prestações de contas também eram muito, digamos assim, até que certo ponto fictícias, porque nem prestação de conta de fato existia. E aí sim, não só corria solto a compra de votos, como também a influência, digamos assim, visual da campanha influía na consciência do eleitor, que, digamos assim, não vendia o seu voto, mas terminava sendo levado pela propaganda, até mesmo a vontade de não votar em quem fosse perder a eleição. Mas é muito importante também, senhor presidente, que nós tenhamos em conta que nós temos municípios muito diferentes pelo Brasil afora. Tem um município, por exemplo, que tem menos de 1.000 habitantes. E, coincidentemente, onde estão esses dois municípios com menos de 1.000 habitantes? Estão justamente na região sudeste. Um em Minas Gerais e o outro em São Paulo. Não é, por exemplo, ao contrário do que se poderia imaginar, não é lá na minha região norte sofrida e desassistida, nem é na região nordeste tão castigada por inúmeros flagelos ao longo do tempo. Era justamente na região mais rica, onde nós temos os dois municípios brasileiros com menos de 1.000 habitantes.
E temos na faixa, por exemplo, de 1.000 a 3.000 habitantes, nós temos 501 municípios. E aí também eu quero destacar que desses 501, 135 ficam na região sudeste e 213 na região sul. Não estou criticando, senador Paim, que haja a divisão municipal. Eu estou mostrando uma realidade, porque eu sou, inclusive, defensor de que hajam municípios menores, capazes, portanto, de o prefeito poder, de fato, administrar esses municípios, e não municípios gigantescos, como, por exemplo, nós temos lá no meu estado mesmo, o município de Caracaraí, que é maior do que alguns estados. Mas temos municípios que são realmente maiores do que alguns países, na região norte principalmente, tem municípios que são maiores do que alguns países do mundo. Então, esse modelo geográfico realmente não ajuda o desenvolvimento. O exemplo é que se vê, por exemplo, você vê estado como Minas Gerais, tem 853 municípios. E a área de Minas Gerais não é tão maior, por exemplo, do que a área do meu estado. São Paulo tem 645 municípios. Na região sul, nós temos o Rio Grande do Sul com 496 municípios e o Paraná com 399. Mas também temos em outras regiões no Nordeste estados com bastante municípios. Eu repito, eu sou a favor da redivisão interna dos estados em municípios menores, que levem em conta as peculiaridades geográficas, que levem em conta a necessidade de levar o desenvolvimento, porque é incontestável que é a presença do poder público numa região que é capaz de mudar a realidade social de uma população. Como que você vai levar, por exemplo, saúde a uma comunidade distante, que eu citei aqui o exemplo de município com menos de 1.000 habitantes, temos tantas regiões que tem aí nessa faixa de 2.000 a 5.000 ou até mesmo 10.000 e que não são municípios, são distritos de municípios. Então realmente importante que se pense numa redivisão criteriosa, não haja, como se dizia, a pura proliferação buscando criar mais cargos de prefeitos, ou de vereadores, ou de funcionários. Não. Eu acho que o importante é levar em conta as pessoas. Como é que está aquele agrupamento de pessoas num distrito, por exemplo, de um município, e que muitas vezes sequer é olhado pelo prefeito, ou o prefeito tem condições de olhar. Porque começa que o maior clamor para qualquer prefeito é justamente a sede do município, onde geralmente estão, digamos assim, aglomerados as maiores oportunidades de educação, de saúde, de segurança, de moradia. Então é preciso, sim, que a gente possa reestudar essa questão da criação de municípios. Nós aprovamos um projeto aqui, senador Paim, no Senado, que está na Câmara já há alguns anos, que fixa critérios e que tira também da alçada exclusiva do Poder Federal a condição de criar municípios, mas transfere para o Estado, mas estabelecendo critérios que não sejam apenas os critérios da vontade, seja econômica, seja política, mas, sobretudo, seja resultado da análise social da população que vive ali. Agora, voltando, senhor presidente, às nossas eleições atuais. Disse na introdução que considero que nós avançamos muito no nosso sistema eleitoral. Elogiei aqui e volto a elogiar a postura do Tribunal Superior Eleitoral, que está fazendo essa campanha de conscientização. Acho que essa campanha devia ser durante todo o ano, não só nos anos eleitorais, mas em todos os anos,
Acho que não devia também ficar a cargo de partido político, devia ficar a cargo mesmo do Tribunal Superior Eleitoral e de instituições suprapartidárias, que tem inúmeras, igrejas, Rotaries, Lions, maçonaria, todas as instituições da sociedade, chamada sociedade civil, que fizessem uma verdadeira cruzada. As escolas, lá nas escolas, a escola divide com a família a responsabilidade pela formação, queiramos ou não, da formação moral das nossas crianças, consequentemente da formação ética do cidadão que amanhã se transforma em eleitor, que pode se transformar, como manda a lei, a partir dos 16 anos até os 18 de maneira voluntária e a partir dos 18 de maneira obrigatória. E eu também defendo que nós continuemos até mais na frente com o voto obrigatório. O cidadão não pode, aliás, não deveria se chamar obrigatório, como se fosse um dever, uma obrigação da pessoa. Não, porque a cada direito corresponde um dever. Então, se o cidadão quer ter o direito amanhã de cobrar, seja dos parlamentares, seja, no caso aí, estamos falando das eleições municipais, dos vereadores, ou dos prefeitos, ele tem que ter também a obrigação de participar da escolha desses políticos, tanto o administrador, que é o prefeito, quanto o legislador, que são os vereadores. Agora, participar como? Participar apenas com a questão de que, assim, eu vou votar desde que eu tenha esta ou aquela vantagem. Infelizmente, isso existe. E eu tenho dito, porque isso está constatado em qualquer lugar do Brasil, não são só aquelas pessoas que estão na miséria ou que são pobres, necessitam de resolver seus problemas, que vendem um voto não no país. Infelizmente, pessoas, vamos dizer assim, um termo popular, letradas, pessoas economicamente e financeiramente falando bem de vida, negociam o voto, ou às vezes até, em caso de empresários, negociam o voto dos seus funcionários, dos seus empregados. Isso é lamentável. Inclusive, não é deste ano, mas tem um estudo feito pelo Instituto Datafolha, da Folha de São Paulo, e fez uma pesquisa no Brasil todo, e chega a quase 70% o eleitorado que diz que, pelo menos em algum momento, ele votou em troca de algum favor. É evidente que isso é uma questão cultural, é uma questão social, mas que nós temos que insistir, porque é desse terreno que se aproveitam os maus políticos, se aproveitam os corruptos, aqueles que querem os cargos, e aqui nesse caso de vereador, dessas eleições deste ano, de vereador e de prefeito, não para servir a população, não para servir a comunidade que os elege, mas para se servir do cargo em proveito próprio, para ganhar vantagem. Não é só a vantagem salarial, não, que muita gente, digamos assim, até se tivesse outra atividade, ganharia melhor. Mas muitos que poderiam ganhar melhor querem ser vereadores, às vezes grandes empresários, etc., para usar, digamos assim, o cargo vamos dizer, com o tráfico de influência a seu favor, a favor dos seus interesses e não a favor dos interesses da população. Muitos políticos, na verdade, não querem o bem das pessoas que eles dizem querer representar, seja no caso do vereador, ou dizem querer administrar, como no caso dos prefeitos. Muitas dessas pessoas querem, na verdade, são os bens das pessoas, isto é, querem usar o cargo para fazer corrupção, vamos falar no linguajar claro, roubar
desviar dinheiro público, portanto, pegar dinheiro que é do eleitor, que é do povo, do cidadão, da cidadã, para proveito próprio. Aí, senador Paim, se nós não mudarmos isso, fica difícil que só, por exemplo, a lei do ficha limpa resolva. Não estou dizendo aqui que a lei do ficha limpa não vai contribuir, e está contribuindo, e vai contribuir daqui para frente para melhorar o quadro político. Vai sim. Mas tem muita gente que ainda não tem a ficha suja, que está doido para sujar. Ou que tem a ficha aí, digamos assim, suja, porém não enquadrada dentro do requisito da lei, e se aproveita dessa questão. Então é muito importante que o pai de família, a mãe de família, o jovem estudante, pense nisso quando for votar. Ele está dando uma procuração para alguém representá-lo na Câmara de Vereadores, cuja principal função é fiscalizar o prefeito na execução, no gasto do dinheiro do povo, mas também, paralelamente, indicar o prefeito, já que o vereador deve estar no dia a dia junto à população, indicar o prefeito os problemas do bairro tal, dizer que naquele bairro precisa, por exemplo, melhorar a qualidade do serviço do posto médico, da escola, da creche, da iluminação pública, da moradia. Então, é o vereador que deve ser o porta-voz da população junto ao prefeito. Por outro lado, o prefeito ele tem a obrigação, ao receber esta procuração da população, de administrar bem o dinheiro dos impostos que ele recolhe dos cidadãos, ou que ele recebe digamos, parece que quando vai um dinheiro federal para o município, a sensação que o prefeito tem, ou até mesmo muita gente do município tem, é que o prefeito está recebendo um presente, a população daquele município está recebendo um presente. Não é não, é fruto dos impostos que todo mundo pagou. Quando alguém recebe o dinheiro, por exemplo, do Fundo de Participação do município, seja qual for o município, pequeno ou grande, de onde veio aquele dinheiro? Do pagamento dos impostos do cidadão. Aliás, no caso do Fundo de Participação dos Estados e do município, de 2 impostos só. O imposto de renda, que não tem quem escape, principalmente os assalariados. O outro, o IPI. Mas, eu sempre falo aqui, até o cidadão que recebe o Bolsa Família, que, portanto, ele não tem conta bancária, ele não tem dinheiro suficiente para outra coisa, até esse cidadão, quando vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ele está pagando imposto, porque naquele quilo de feijão estão embutidos impostos que o empresário paga. Está embutido imposto desde lá, da produção ao transporte até a hora da venda do arroz ou do feijão. É muito importante, eu repito, que principalmente que se olhe em determinados municípios, existem verdadeiras oligarquias, isto é, o domínio de 1, 2 famílias sobre o município, porque detém ou poder econômico, ou poder público, ou as comunicações, e com isso monopolizam as pessoas. E aí, quando você elege esse tipo de prefeito, você está elegendo, quando esse prefeito representa 2 famílias, 3 famílias, você está elegendo, na verdade, o quê? Uma espécie de reis. Você passa a ser súdito desse grupo. Então, nós não podemos também perder de vista isso aí. Tem que escolher bem, olhar o que representa cada um dos candidatos e quais são os vínculos que esses candidatos têm. Eu sei, senador Paim, que o ideal seria que nós tivéssemos no Brasil partidos efetivamente fortes, partidos que de fato pudessem levar para a população, digamos, uma doutrina, um programa, que ele de fato cumprisse em qualquer área que estivesse. E diria, no caso, na prefeitura,
O partido A representa esse tipo de ação, o partido B representa esse tipo de ação. Mas não é essa a prática. Infelizmente, quando a pessoa assume a prefeitura ou lá a Câmara de Vereadores, ele passa a cuidar de outros interesses e passa a se adaptar à rotina, digamos assim, dos malfeitos que predominam. E pior é que há um preconceito em relação aos municípios. Há um preconceito de dizer assim, o roubo está nos municípios. Ora, a gente sabe que na maioria das vezes, mas na grande maioria das vezes mesmo, são políticos e empresários que canalizam recursos por mecanismos diversos para o município A, B ou C, para poder pegar a execução das obras públicas, para poder construir viadutos, contornos, grandes obras, muitas das vezes, na maioria das vezes até desnecessárias, porque muito mais do que se preocupar com contornos, com viadutos e com prédios, o que a população quer é uma condição de vida melhor, é poder prosperar, é poder educar seus filhos, é o pai de família ter a segurança de que ele vai trazer o pão de cada dia para a sua família. Então, eu quero dizer também, ao finalizar, senador Paim, que é preciso também, e eu faço aqui até um apelo à presidente Dilma, que se faça uma revisão nessa questão da Federação Brasileira. Porque a nossa Constituição talvez seja uma das pouquíssimas que mantém o município como ente federado. E se ele é um ente federado, o pior é que se dá encargo para os municípios, não interessa o tamanho deles, se dá encargos para o município, mas não se dá, por exemplo, a contrapartida, a ajuda necessária. E não é só ajudar, é ajudar e não é só mandar o dinheiro, é ajudar na tarefa da execução. Aliás, diria até antes, tantos ministérios que têm muito a ver de perto com a questão municipal, aliás, quase todos eles, com honrosas exceções, deveriam ter uma equipe que pudesse ter uma ação municipal efetiva. Por exemplo, me imagine, senador Paim, um município que tem menos de 1.000 habitantes. Se esse município não tiver assistência técnica, se ele não tiver assistência administrativa, se ele não tiver apoio financeiro, como vai viver esse município? Senador Mazzarildo, eu estou ouvindo o seu pensamento com todo o carinho aqui e o cuidado, e queria, se fosse me permitir, até para que Vossa Excelência possa discorrer na mesma linha, e eu tenho certeza, porque Vossa Excelência conhece, aprofundando muito mais, o que nós precisaríamos, concordando com Vossa Excelência, é uma reforma tributária e um novo pacto federativo, para que os recursos já ficassem nos municípios e nos estados. Eu vejo o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, agora mesmo, contra a minha vontade, e espero que seja contra a vontade dele também, o próprio governador Tasso Genro entrou na justiça com outros 5 governadores contra o piso dos professores. Coisa que nós aqui defendemos, brigamos, cobramos e queríamos que saísse a ação dos antigos que tinham entrado lá. Eu li uma matéria esse fim de semana que ele chegou a pedir desculpa aos sindicalistas que estavam numa reunião com ele, ou perdão, algo assim, mas dizendo que o Estado vai quebrar. Ele não tinha o que fazer, dizer, eu sei que é uma medida popular, é contra aquilo que todos vocês gostariam, eu estou dizendo o que ele disse, né? Mas o que se percebe? Os estados, muitos estados, praticamente falidos. Municípios, você discorre aqui da mesma linha. E nós temos que ver os nossos prefeitos e governadores sempre implorando em Brasília mais recursos. Se tivéssemos com a profundidade devida, que Vossa Excelência aqui aponta o caminho, nós fazemos uma reforma tributária, um novo pacto federativo, que as receitas já ficassem lá, sem que a gente tivesse nem que mendigar em Brasília, seja quem seja o governo, numa política de Estado. Eu faço essa contribuição mais na linha de cumprimentar o belo pronunciamento de Vossa Excelência. Senador Paim, Vossa Excelência realmente tem muita razão. E era, em outras palavras, o que eu estava dizendo. Exatamente. O Pacto Federativo, realmente, tem que ser revisto e atualizado.
Porque do jeito que está, nós temos uma pirâmide invertida, em que a base, quer dizer, onde está o maior número de recursos, e eu li isso aqui um dia desse no pronunciamento, são impostos que ficam com o governo federal. Só 2 impostos, eu disse já agora nesse pronunciamento de hoje, é que compõem o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. O imposto de renda e o imposto sobre produto industrializado, que é o IPI. E aí, quando o governo, por necessidade econômica, reduz o IPI ou isenta o IPI, quem está pagando o pato lá no fim? O mais fraco. É o mais fraco. Porque o governo renuncia de um imposto, vamos dizer que renuncia totalmente. Ele tem 36 outros impostos, fora outro tanto de contribuições, COFINS, PIS, PASEP, que fica só com o governo federal, não é repassado. Então, por exemplo, nós temos que estudar nessa reforma tributária, por exemplo, de incluir mais impostos para comporem o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Ao mesmo tempo, Vossa Excelência citou aí, 5 estados entraram no Supremo contra o piso salarial, entre os quais o governador do meu estado entrou também. Agora, eu pergunto, é lógico que cada caso é um caso, mas no caso do meu estado, sobra dinheiro para tanta coisa, se gasta dinheiro com tanta coisa, com shows, por exemplo. Um dia desse, houve um show lá no Parque Anauá, um grande ponto de atração da cidade, com um artista, uma banda de fora, caríssima, e se faz de vez em quando. Então, tem dinheiro para show, tem dinheiro para fazer outras coisas, mas não tem dinheiro para melhorar o salário do professor. Então, esse orçamento estadual está mal elaborado e está sendo pessimamente aplicado. É por isso que eu defendo esse pacto federativo deveria definir não só responsabilidades também, mas como nós devemos ter uma maior atuação dos órgãos de fiscalização. Eu quero reconhecer que os Tribunais de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas da União e também a CGU, a Controladoria Geral da União, tem feito um papel realmente, diríamos assim, até muito intenso em parte, mas é preciso ser mais sistemático, mais permanente. Não é ficar só descobrindo quando acontece o desvio, quando acontece o roubo, mas é preventivamente. Aliás, na minha cabeça de médico, eu sempre acho o seguinte: se você previne, você não tem doença. Agora, se você não previne, você vai ter doença e vai gastar mais. A prevenção sempre é mais barata do que a cura. Então, é por isso que eu defendo que a gente realmente, e eu estava dizendo isso em palavras mais, digamos assim, mais simplificadas, mas é isso mesmo. Simplificada não, com muito mais qualidade. Eu estava justamente querendo dizer... Foi que eu tomei a liberdade de fazer uma parte. Achei não, e contribui, e enriquece muito, eu agradeço a Vossa Excelência, porque realmente eu não tenho dúvida de que a grande maioria dos senadores, dos deputados federais, dos governadores, dos prefeitos, daqueles que levam a sério a coisa pública, percebem essas coisas. Não é preciso ser nenhum luminar da economia, nenhum luminar da ciência política, para perceber que nós estamos vivendo um modelo ultrapassado. Nós estamos no século XXI, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que dar ao cidadão a garantia de que nós não só temos uma democracia no que tange a direito de liberdade de ir e vir, mas é uma democracia em que o seu dinheiro que é pago no imposto vai ser bem aplicado, queira o gestor, o administrador, ou seja, o prefeito, queira ou não queira. E aí, se a gente tivesse esse cuidado, tanto no processo eleitoral preventivo, que eu falo, daí a defesa que eu faço da permanente conscientização do eleitor, mas também de uma ação preventiva no que tange a fiscalizar aqueles que foram eleitos. Porque senão se perpetuam no poder sempre os corruptos, os que têm poder econômico, poder de comunicação, poder estão exercendo o comando do Estado ou do município, e aí a população fica a ver navios nessa história. Eu quero concluir, senador Paim,
pedindo a Vossa Excelência a transcrição, porque considero que essas matérias podem servir, inclusive, de pesquisa depois para aqueles que queiram nos anais do Senado. Aqui tem uma tabela que fala justamente isso, da população dos municípios de todas as regiões, e mostra a quantidade de municípios e também a população dos municípios. Se os municípios, pelo menos teoricamente, são a base da federação, embora hoje, no que tange a recebimento de recursos, eles estão lá na pirâmide invertida, nós temos que levar em conta isso e procurar corrigir. Portanto, eu quero concluir pedindo a Vossa Excelência a transcrição dessa tabela que aqui eu fiz menções, apenas pensando alguns dados interessantes como essa, de que existem 2 municípios no Brasil com menos de 1.000 habitantes e que estão justamente localizados em 2 estados da região sudeste, a região mais rica deste país. Muito obrigado a Vossa Excelência.